Irmãos, vamos abrir a palavra, Malaquias. Queria que você deixasse aberto aí, no capítulo 3, a partir do 6, amém? Que momento poderoso, irmãos, foi esse momento agora do louvor, né? Que graça de Deus, que maravilha de Deus, foi esse momento agora do louvor. A vontade era ficar repetindo essa música aqui, esse último louvor, o resto da noite. Coisas maiores o Senhor tem preparado para nós. Coisas maiores tem preparado para as nossas vidas. Mas nós, irmãos, estamos caminhando numa série de ensinamentos agora, e há alguns domingos atrás, aprendemos que precisamos fazer uma escolha, e a escolha é servir a Deus. Veio uma outra ministração domingo passado que diz que como eu faço para servir o Deus que eu escolhi. E hoje nós vamos ver como ser fiel ou uma prova de fidelidade. Ou seja, como ser fiel a um Deus que eu escolhi e aprendi a servir. Ou seja, uma prova de fidelidade. Primeiro Deus fala para você escolher Ele. Lembra? 2 senhores. Não pode servir a 2 senhores. Tem que escolher um. Foi o que foi ministrado. Depois falou sobre mordomia. Somos mordomos do Senhor. Cuidamos das coisas do Senhor. E hoje vamos falar sobre fidelidade. Como ser fiel. Ou viver uma prova de fidelidade. Eu já queria estar lendo com você lá em Malaquias 3, no versículo 6. Não sei se você já conseguiu abrir aí a tua palavra. Malaquias é um livro antes do Novo Testamento. E diz assim a palavra de Deus, no 6. Pois eu sou um Senhor, e não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós tendes desviado das minhas ordenanças, e não os tendes guardado. Retornar para mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de retornar? Paizinho, fala conosco através dessa palavra, Deus, que essa palavra seja rema, revelação para as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, através dessa palavra, ser mudados, transformados, ó Deus, direcionados. Se há alguma coisa em nossas vidas que ainda deixamos de fazer, por não entender, ó Deus, por falta de entendimento, que o Teu Espírito nessa noite, ó Deus, venha nos revelar, venha nos convencer, ó Deus, através da Tua palavra, papai, que é eficaz, que é poderosa, Deus querido, que nos ajuda, que nos direciona. Faz isso nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos? Aleluia, vamos aprender juntos nessa noite. Vamos ler textos bíblicos junto.
Vamos ouvir a palavra de Deus juntos, tanto eu como você que está aí. Nesse texto, Deus está dizendo que nunca muda, mesmo vivendo na graça, Deus continua sendo o mesmo. Ele está falando. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Ele não vai mudar. Porque a palavra de Deus também diz que ele não é homem para que minta. E se ele está falando que ele não é homem para que minta, o que ele está falando é uma verdade. E ele está falando, eu não mudo. Tem crise, eu não mudo. Ficou desempregado, eu não mudo. Ficou doente, eu não mudo. Nasceu um filho, eu não mudo. Desviou o filho, eu não mudo. É assim que Deus é. Esse é o nosso Deus. É isso que a palavra está falando. Mas eu estou vivendo na graça agora. E eu não mudo. Mas por que você está falando isso? Porque esse é um princípio, irmãos, comum de comportamento. Deus está falando, eu não mudo. Esse é um comportamento do Senhor. Quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, irmãos, mais ou menos 20 anos atrás, já faz um tempinho, quero falar algo para você. Deus já agia dessa forma. Eu falei aqui de manhã cedo quando o pastor Clóvis se converteu. Sempre ele fala aqui, 25 anos. Hoje quem está aqui é a nossa pastora. Ela não veio de manhã, teve uma maratona ontem aqui. E hoje ela está aqui, à noite. Nosso pastor não está aqui, por quê? Está pregando ali, no feital. Eu estou chamando ele agora de missionário, irmãos. Nosso pastor está pregando em várias igrejas, e glória a Deus por isso. É porque você tem orado por ele, porque você tem abençoado ele. Deus está enviando ele para pregar em vários lugares. Por isso que ele não está aqui hoje à noite. Mas ele veio de manhã. Você que não veio de manhã, eu vim de manhã, viu, irmãos? Você que não veio de manhã, ele estava aqui. Amém, queridos? Só para você não ficar preocupado, mas cadê o pastor dessa igreja? Ele já veio para cá, ele já deu uma passadinha aqui hoje, deixou a pastora aí, foi para o feital. Mas por que você está falando isso? Porque é um princípio comum de comportamento. Deus está falando que ele não muda. E quando eu me converti há 20 anos atrás, Deus já era assim. Deus já era dessa forma. E eu queria que você falasse comigo. Queremos que repetir. Deus não muda. Deus não muda. Aleluia. Vamos falar várias vezes hoje isso aqui, para ficar gravado na nossa mente, para a gente entender que Deus não muda. Vamos falar sobre alguns princípios. Eu vi aqui o Marcelo falando, cutuquei a minha esposa e falei, o Marcelo já está entrando na palavra, glória a Deus por isso, aleluia. Ele já está falando de princípios ali, e glória a Deus por isso. Qual seria o nosso princípio, o meu princípio comum? Eu já falei que Deus não muda, e nunca vai mudar. Em relação a Deus, qual que é o meu princípio comum em relação a Deus?
é honrar a Deus. De que forma eu honro a Deus? Com os meus dízimos e com as minhas ofertas. Fica tranquilo. Não precisa abrir a bolsa, pode guardar a sua carteira. Não vou pedir oferta. A oferta já foi pedida. Essa palavra não é, querido, para aumentar o dízimo da igreja ou aumentar a oferta. Essa palavra é uma palavra de proteção para as nossas vidas, para nos mostrar como estamos agindo. É uma palavra de alerta, de ensinamento. Como eu acabei de falar, teve a primeira ministração, teve a segunda, hoje é a terceira, domingo que vem vai ter a quarta. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que a nossa vida vai ser transformada, a nossa vida vai ser mudada, depois de ouvirmos essas 4 ministrações. Eu creio que Deus já está mudando desde a primeira, e Deus vem falando na segunda, e hoje Deus está falando novamente com a gente, vai falar semana que vem, novamente. É um ensinamento para as nossas vidas. Então, como eu honro o Senhor? Com os meus dízimos e as minhas ofertas. Como assim, Josué? No livro de Malaquias, Deus quer o seu povo de volta para Ele. E quantas vezes, irmãos, nós falamos que queremos fazer tantas coisas para Deus? Quantas vezes nós nos pegamos pensando ou falando ou comentando com alguém, queria fazer isso, queria fazer aquilo para Deus? Mas hoje o Senhor está falando para nós, tem um princípio que precisa se cumprir. Honra a mim. Deus está falando, me honra com os seus dízimos e com as suas ofertas. Deus está falando, me honre com os seus dízimos e as suas ofertas. Interessante, que muitas vezes, já perguntaram para mim, como devo dizimar? Talvez alguém já perguntou para você isso. Talvez você perguntou isso para alguém, como devo dizimar? Como devo fazer para separar o dízimo? E vem aquela famosa pergunta, eu devo dizimar do bruto ou devo dizimar do líquido? Talvez essa dúvida venha sobre a nossa vida ainda. Eu quero falar algo para você que Deus falou no meu coração. Seguro de vida, vale transporte, vale refeição, INSS e todos os demais descontos que vem na folha de pagamento. Eu lembro, irmãos, que quando eu trabalhava, não que eu não trabalho hoje, quando eu trabalhava na empresa, e vinha aquela lista de desconto, e às vezes a gente comentava em casa, falou, meu Deus, eu acho que eu quero receber o desconto, e o líquido deixar para a empresa. É ou não é assim, irmãos? Mas eu quero falar algo com você, quem usa o INSS, quem usa o Vale Refeição, quem usa o seguro de vida, quem usa aquelas continhas mais que nós fazemos e vem incluído na folha de pagamento, e é incluído nos descontos. Quem usa isso, irmãos? Sou eu que uso? Ou é Deus que usa? Quem usa? Sou eu que uso. Sou eu que estou usando. Sou eu que preciso do INSS. Sou eu que preciso do seguro de vida. Sou eu que preciso do Vale Refeição para comer. Sou eu que preciso do Vale Transporte. Acho que é 6% que desconta no pagamento, se eu não estou enganado. Para usar
o vale de transporte para locomover. Então, eu devo usar do bruto ou do líquido? A resposta é bruto, tá, irmãos? A resposta é bruto. Marcos 12:17, não precisa abrir, marca aí na caixinha ou na caneta. Dai de César o que é de César, e dai de Deus o que é de Deus. Se você ler esse texto que eu estou falando para você, em Lucas 12:17, Jesus está explicando lá, a respeito desse texto. Não é que ele está falando aqui, não, se é dinheiro dá para o governo, mas se é algo espiritual, dá para Deus. Ele está falando aqui, aquilo que é de Deus. Os dízimos e as ofertas, dê para Deus. Aquilo que é do homem, dê para o homem, mas aquilo que é de Deus, dá para Deus. Malaquias 3:8. Mantenha aberto aí o livro de Malaquias. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Deus está perguntando, pode o homem roubar a Deus? E ele mesmo responde, contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como te roubamos? E Deus responde, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Amém, irmãos? Você está comigo, irmão? Aí você pergunta, como igreja, ele vai continuar falando sobre dinheiro? Não. Estou falando sobre princípio de comportamento das nossas vidas. Isso é um comportamento. Quando você e eu sonegamos o imposto de renda e cai na malha fina ou não cai, e mente a respeito dos valores. Hoje você precisa declarar o carro e você mente o ano do carro. Hoje precisa declarar a casa e você mente que não tem casa. Precisa declarar que tem casa alugada e você fala que não tem, mas tem. E aí falamos, o governo é ruim. Ou somos nós que somos ruins? Ou somos nós que estamos roubando? É a mesma coisa, irmãos, nos dízimos e nas ofertas. Quantas vezes na empresa, o pessoal falava para mim, falou, Josué, mas você vai pagar de novo esse ano? Novamente você vai pagar? Eu falei, eu vou pagar, cara. Eu não vou mentir. Cara, mas é só uma mentirinha, meu. É só mentir lá, pegar uma receita no dentista, na farmácia. Eu falei, meu, se é para me pagar, eu vou pagar. Eu não vou mentir. O que é de Deus, é de Deus. O que é de César, é de César. Temos que ser assim, irmãos. Temos que agir dessa forma. Porque senão, começamos a roubar o Senhor. Versículo 7 de Malaquias 3. Diz o seguinte: desde os dias de vossos pais, vós tendes desviados das minhas ordenanças, e não a tendes guardado, retornai para mim,
e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de retornar? O homem está querendo voltar para Deus e não sabe como fazer. E no versículo 8, no 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Mas vós dizeis: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. No versículo 8, Deus testa o nosso coração, o coração do homem. Porque o homem, irmãos, quebrou o princípio de fidelidade. Aquele princípio comum de fidelidade, o homem agora quebrou. E você percebe que Deus não está falando aqui que Ele é um Deus poderoso. Ele não está falando aqui que Ele é um Deus maravilhoso. Ele simplesmente diz: eu não mudo e quero te abençoar. Ele não fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não que ele não seja, mas ele simplesmente diz: eu sou um Deus que não muda. Princípio comum de Deus, ele não muda. E é assim que Deus age a nosso respeito, sendo um Deus abençoador. Nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que vibra pela tua vitória. Deus, Ele vibra para você arrumar um bom emprego, para você ter um bom salário, para você ter um carro bom, uma casa boa, ter filhos saudáveis, ter roupas, ter alegria, ter dinheiro para viajar, para passear, para sair daqui da igreja, ligar e pedir uma pizza, ou sair daqui para uma churrascaria, levar uns amigos. Se quiser me convidar, pode convidar. Deus, irmãos, é esse Deus. Ele é Pai. Não é assim que o pessoal fala? Deus é Pai e não é padrasto. Não é assim que o pessoal fala? Não está na Bíblia, mas é a grande verdade. Deus é poderoso, irmãos. Ele é um Deus abençoador. E Ele fala que Ele não muda. Mas o que acontece é que eu fico ferindo princípios. Fico errando na hora de fazer a conta. E é assim que o Senhor age. Eu não posso, irmãos, quebrar princípios. Estava falando para o irmão aqui de manhã cedo, depois do término da palavra, o que acontece em nossas vidas, que eu tenho aquelas contas para pagar, só eu que tenho, e aí eu falo assim: Senhor, eu vou pagar essas contas aqui, e depois, se sobrar, eu vou dar o dízimo. O Senhor entende, né? Deus entende, mas Ele fala assim: eu entendo sim, não sou doido. Eu entendo o que você está fazendo. Você está me roubando. Eu entendo o que você está fazendo, você está me roubando. Porque isso que você está fazendo, isso que você está pegando não é seu, é meu. Amém, queridos? Nós temos essa mania de falar: Deus entende o que eu estou fazendo. Eu estou pecando, mas lógico que Deus entende, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Algo que você nem pensou ainda, algo que você está imaginando em fazer, Ele já fez. Não é isso que o louvor está falando lá? O que os ouvidos não ouviram. Não é? Aquilo que não chegou no coração do homem. É aquilo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, meu irmão. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus age em nossas vidas. Mas vamos falar sobre 2 pontos. Sobre dízimos e ofertas.
Mas você vai insistir nesse assunto? Sim, irmãos, princípios bíblicos. Aquilo que o Marcelo começou a fazer aqui, falando sobre princípios bíblicos. Primeiro ponto, o dízimo é a prova da minha fidelidade com Deus. E esse é o único texto bíblico que Deus disse: pode me colocar à prova. Você sabia disso? Que é o único texto bíblico que Deus fala assim, fala: ô fulano, Josué, pode me colocar à prova. É assim que ele fala. É assim que ele diz: coloca-me à prova. E você sabia que o número 10 tem a ver com prova? E só para você ficar bem informado, o dízimo vem da palavra hebraica masrat, M-A-S-R-A-H, que quer dizer 1/10. E foi o próprio Deus que estipulou essa porcentagem, irmãos. Se você tem algo para reclamar do dízimo, não reclame comigo, com o pastor, reclame com Deus, que foi Ele que estipulou. E eu quero dizer mais para você. Eu creio que 90% daquilo que eu recebo, abençoado por Deus, é melhor do que receber 100% sem a bênção de Deus. Amém, queridos? Eu creio piamente nisso, irmãos, que os 90% que Deus me dá, para mim gastar com sabedoria, abençoado por Ele, é melhor do que receber 100% sem a bênção de Deus, sem a cobertura do Senhor. Porque a matemática de Deus, irmãos, é diferente da sua e da minha. Ele fala assim para nós: olha, você recebe 100% e tira 10 para mim. E eu vou pegar esses 90, que também é meu, mas eu dou para você usar. E você vai fazer muito mais com esses 90 do que você faria com esses 100. E esses 90 eu vou multiplicar. E eu vou te abençoar. E você não vai ter que se preocupar, porque não vai faltar para você. E aquilo que você necessitar em todas as áreas da sua vida, eu vou te abençoar. Nesses 90%. Essa é a matemática de Deus. Matemática do homem é pegar os 100% e gastar. E às vezes a pessoa pergunta: mas por que você pega os 90% e os 90% que você pega, você consegue fazer mais que eu? Porque é Deus abençoando, irmãos, os 90%. Exemplos das provas. As 10 pragas no Egito. Deus prova Faraó, falando para ele: Faraó, eu provo para você nessas 10 pragas, que o seu coração não vai se amolecer. Ao mesmo tempo, Deus prova o povo dele, nas 10 pragas, falando para o povo: confia em mim, acredita em mim. Irmãos, pasme você, as pragas não alcançavam o povo de Deus. As pragas alcançavam os egípcios. Você sabia disso? Que as pragas elas alcançavam os egípcios, mas o povo de Deus tinha proteção. O povo de Deus era guardado. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. Os 10 mandamentos são 10 provas para mim e para você. Novo Testamento, as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas, também são provas para mim e para você.
elas falavam entre si: será que o noivo vai chegar? Será que ele vai demorar? Eu não tenho azeite, o que eu faço? Eu busco ou não busco? Eu compro azeite, não compro? Será que o azeite que eu tenho vai dar ou não vai dar? Você conhece a história? Prova para as nossas vidas. Toda vez que você recebe um dinheiro, toda vez que eu recebo um dinheiro, você entra numa prova. Você sabia disso? Toda vez que chega um dinheiro na tua casa, opa, final de ano, abono, 13º, participação de lucros, vai entrar um dinheiro na tua conta, vai entrar na prova, irmãos. Vai entrar na prova. Quando o Senhor diz: fazei prova de mim, Josué. Fazei prova de mim. Não é isso que ele fala no 10? Fazei prova de mim. Ele também está colocando você numa prova. Me prova que você vai ser fiel nos 90%. Me prova que você vai ser fiel. Então, toda vez que nós recebemos o dinheiro, somos colocados à prova. E é uma via, irmãos, de mão dupla. Você coloca Deus à prova, numa prova de fidelidade, e Deus nos coloca na prova de fé. Você achava que era só você que estava colocando Deus à prova, né, irmãos? Você achava que era só você que estava colocando Deus à prova. Mas quando você coloca Deus à prova, automaticamente, nós estamos também entrando numa prova. Talvez na tua cabeça, tudo isso que eu estou falando seja uma conversa fiada. Tudo isso que você acha que eu estou falando, seja uma conversa sem pé, sem cabeça. Estou falando de um princípio bíblico aqui. Algo que vai mudar e transformar as nossas vidas. É muito fácil falar para Deus: a tua palavra diz que o Senhor está falando que eu tenho que fazer prova do Senhor. A tua palavra está falando, eu vou orar a tua palavra, que o Senhor está falando assim: fazei prova de mim. Ao mesmo tempo, Ele está provando você, se você é fiel. De tudo que entrar na tua casa, você está separando 10% para Ele? Ou é só 8%? Ou só 2%? Toda vez que entra um dinheiro na sua casa, e você dá o dízimo automaticamente, colocamos Deus à prova. E automaticamente, nós somos colocados à prova de fé. A nossa fidelidade é aprovada diante das tentações que nos rodeiam a nossa fé. Quantas vezes somos tentados e não dar o dízimo, e comprar coisas, adiantar prestações, fazer aplicações rendáveis, que dá lucros? Essa é uma prova de fidelidade para as nossas vidas. Eu não sei se você tinha parado para pensar dessa forma. Fidelidade, irmãos, só é fidelidade diante de tentações, de provas. Uma certa pessoa estava num barco e o barco afundou. Ele e a esposa foram parar numa ilha e ficaram ali alguns anos. E quando esse casal foi resgatado,
Ele falou assim: olha, fiquei ali vários anos naquele lugar, e nunca fui tentado em trair a minha esposa. Nunca fui tentado. Irmãos, quero falar algo para você, mas como é que iria ser tentado ali? Só tinha ele e a esposa dele. Será que ele seria tentado a ficar com uma pedra? Com uma árvore? Com um pé de coqueiro? Tentação, irmão. Fidelidade só é fidelidade diante de tentações. Estou fazendo essa analogia para você entender. A pessoa ficou anos ali, naquela ilha. Só os dois, não tinha mais ninguém. Falou: eu nunca fui tentado. Como? Como que ia ser tentado se não tinha nada? Não tinha nada lá, só tinha os dois. Hoje somos tentados financeiramente, pois o que temos é de Deus. Somos tentados em trair Deus. Aquilo que é de Deus, não devemos pegar, é dele. Você não pode, eu não posso colocar a mão. Somos tentados em gastar aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus. Somos tentados, irmãos, a todo tempo a fazer isso. E falamos: Deus entende. Como podemos falar isso, irmãos? Como podemos chegar a esse nível de falar que Deus entende? Nos escoramos em desculpas e ferimos um princípio de comportamento bíblico, que é honrar a Deus. É o que ele está falando: me honra com os seus dízimos, com as suas ofertas, e eu vou te abençoar naquilo que sobrar na tua casa. Ao sermos fiel na tentação, provamos a nossa fé. Quando você vence a tentação, você não pega aquilo que não é seu. E eu não pego aquilo que não é meu. Deus não diz que vai te amaldiçoar porque você não deu o dízimo. É que ficamos vivendo uma vida de infidelidade. Deus não vai fazer você bater o carro, querido. Deus não vai fazer você ficar doente. Deus não vai fazer os seus filhos ficar doentes. Deus não vai fazer você perder o emprego. Mas nós ficamos vivendo uma vida de infidelidade. Um princípio de comportamento. E perdemos a proteção de Deus. Perdemos a proteção do Senhor. Deus, Ele te ama, querido. Como eu falei aqui, Deus vibra pela tua vitória, pela tua conquista. Deus, Ele quer ver você, sim, andando num carro zero, irmãos. Numa casa boa, tendo roupas boas. Os seus filhos estudando em escolas boas. Você tendo o seu convênio médico, tendo saúde. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas somos tentados a gastar aquilo que não é meu, é dele. E Deus não vai te amaldiçoar porque você não dá o dízimo. Deus não é ruim, Deus é bom. A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas também é justiça. E eu não posso pegar aquilo que não é meu, aquilo que é dele. Como dizimar se estou debaixo da graça? Eu não estou vivendo a graça agora.
Como dizimar se estou debaixo da graça? Você acredita que deve adulterar? A lei diz que não. Você pode agora matar alguém? A lei diz que não. Você até pode, se você quiser, mas você sabe o que vai acontecer com você. Não é questão, irmãos, de lei, e sim de comportamento. É questão de princípio bíblico. É posicionamento, é fidelidade e é fé. Não é questão de lei. É questão de comportamento. É questão de fé. É questão de acreditar que Deus é o Deus abençoador, que Ele vai te abençoar, que Ele está te abençoando, que Ele vai suprir as suas necessidades, que Ele vai te ajudar, que Ele vai te direcionar. Questão de comportamento, de fidelidade, de fé. Vivemos na graça, para que a lei e os princípios se cumpram nas nossas vidas. Eu vivo na graça, sim, mas a lei e os princípios bíblicos precisam operar na minha vida, em nome de Jesus. Segundo ponto, o dízimo é uma forma de comportamento. Gênesis 14, vamos ler lá junto? Gênesis 14, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 14, vamos ler o 18, do versículo 18 até o 20. E diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou, e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu o dízimo de tudo. Abraão, irmãos, foi abençoado, e por isso, abençoou também. Quando Deus nos abençoa, o que devo fazer? Também devo abençoar. Ou quando Deus abençoa, como me comporto? Como faço? Qual tem sido a minha decisão? Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Mais para frente nós vamos ver que Melquisedeque aqui tipifica o próprio Cristo, o próprio Deus, que estava abençoando a vida de Abraão agora. E Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha. Será que eu tenho dado o dízimo de tudo que eu tenho na minha casa? De tudo que tem entrado na minha casa, eu tenho dado o dízimo? Abraão fez isso. Melquisedeque era a figura de Jesus. E aqui Abraão foi abençoado por Melquisedeque, ou seja, por Jesus. E ele entregou o dízimo. Gênesis 28. Gênesis 28.
do 20 ao 22. E Jacó jurou um juramento, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. E essa pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus. E de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Jacó está falando isso aqui. Quantas vezes fazemos essas promessas para Deus e não cumprimos? Quantas vezes falamos: se eu ganhar mais, se eu for mais abençoado, então darei o dízimo. Se eu mudar de emprego, se o meu salário dobrar, se eu passar no concurso, eu darei o dízimo, eu aumentarei a minha oferta. Quantas vezes fazemos essa promessa para o Senhor, irmãos? Tem uma palavra para nós aqui: seja fiel no pouco, e no muito te colocarei. Seja fiel no pouco. Ele não está falando aqui de quantidade, está falando de qualidade, está falando de princípio, está falando para você, para nós termos fé, para nós acreditarmos. Ele não está falando para você dar um dízimo absurdo, ele está falando para você só dar 10%. Eu não sei qual é o seu salário. Você não sabe qual é o meu salário. Ele está falando só 10%. Está sobrando 90% para você. Tudo é dele. Tudo é do Senhor. Mas aprove ele a pedir 10%. Se fiel no pouco e no muito te colocarei. Está lá em Lucas 16:10, depois você lê na tua casa. Mateus 25:21. E ainda vão ter aqueles que dizem: eu não dou o dízimo, porque não vivo na lei. Quero falar algo para você: o dízimo não é da lei, querido. O dízimo é antes da lei. O dízimo não é lei, é um princípio bíblico. É um princípio de comportamento. Não é lei. Não é graça. É princípio bíblico de comportamento, de honra a Deus. Como honramos a Deus? Com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Caim e Abel, irmãos, dizimavam 2.400 anos antes da lei. Abraão dizimava 500 anos antes da lei. O neto de Abraão, Jacó, dizimava 400 anos antes da lei. Eu tenho mais 2 textos bíblicos aqui que eu queria ler com vocês. Mas eu queria que o irmão estivesse projetando para nós lermos junto aqui. Levíticos 27, do 28 ao 30. Vamos ler junto. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo o que tem, de homem ou de animal, do campo ou da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. O dízimo é algo consagrado, separado para Deus. Não devemos emprestar, dar, pegar, tocar, tentar usar, porque é algo consagrado
a Deus. É algo que é de Deus, não é seu, não é meu. Aquilo que é de Deus não pode ser tocado. Não posso colocar a mão, que quando faço isso estou roubando a Deus. Mas Josué, foi eu que estudei, foi eu que ralei, eu fiz a faculdade lá, eu arrumei esse emprego abençoado aí, e agora você está falando que eu tenho que pegar 10% disso e entregar para Deus? Querido, se você tem um emprego abençoado, foi Deus que abençoou você. Se você conseguiu concluir uma faculdade, foi Deus que te capacitou. Foi tudo Ele que fez, tudo é dele, tudo é para Ele. Você já experimentou pagar o ar que você respira? Você já tentou imaginar como o seu corpo funciona? E foi Deus que te formou? Como você consegue se equilibrar? Como é tudo colocado no lugar certo, na tua vida, no teu corpo? Como funciona tudo direitinho? Foi Deus que fez. Tem dinheiro que pague isso? Tudo que você tem é dele. Ele só está pedindo 10%. É só isso que ele está pedindo. É uma prova de fidelidade das nossas vidas. Deuteronômio 26. Coloca para mim, irmão, por favor. Do 1 ao 14. Já é esse aí? É, né? 26, do 1 ao 14, isso mesmo. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e possuíres, e nela habitares, então tomarás as primícias de todos os frutos do solo, e recolheres da terra que seja, e que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher, e o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dirigir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão, e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificará perante o Senhor teu Deus, e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou, com pouca gente, porém ali cresceu, até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltratou, e nos afligiram, e sobre nós impuseram dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atendeu para a nossa miséria, e para nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a esse lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me desses. Então as
porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás. Espera um pouquinho, irmãos. Inclinarás perante o Senhor teu Deus. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os porá ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Mais um. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também ao levita, ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos, que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci a tua voz, a voz do Senhor, meu Deus, conforme a tudo que me ordenastes, tenho feito. Amém, irmãos? No momento de aflição, de luta, de dificuldade, ele não tocou nas coisas de Deus. Lemos um texto antes, coisas separadas, consagradas a Deus, eu não posso tocar, irmãos. Eu não posso colocar as mãos, porque não é minha, não pertence a mim, é separada para Deus. Agora eu vou falar algo para você. Se Jesus te pedisse aqui hoje, viesse aqui hoje em carne e osso, e falasse para você: meu irmão, você precisa dizimar. Pasme você, essa é opinião minha, tá, irmãos? Muita gente ainda ia pensar duas vezes para dizimar. Muitas pessoas ainda iam pensar duas vezes para ofertar. Será que eu preciso dizimar mesmo? Será que eu preciso ofertar mesmo? Ou seja, ferindo um princípio que é honrar a Deus. Eu preciso honrar o Senhor, querido. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando, é Deus que está falando. Me honre com os teus dízimos, com as suas ofertas. Já falei e vou repetir, não estou fazendo isso para aumentar o seu dízimo, querido, nem para aumentar a sua oferta. Estou falando isso para proteção sua, para que você esteja protegido, para que você honre a Deus. Às vezes falamos que queremos fazer tantas coisas para Deus. Deus está falando: então me honre. Você quer fazer tantas coisas para mim? Me honre primeiro. Faça isso primeiro. Me honre. Mateus 23, 23. Jesus confronta os fariseus. Essa é uma palavra que muita gente entende. Muita gente já leu. Quando Jesus fala para os fariseus, ele fala assim: vocês dizimam do cominho, da hortelã, eu marquei aqui, da pimenta, do sal, ou seja, separa lá 1% do sal, coloca num saquinho, amarra e entrega diante do sacerdote. É o que Jesus está falando aqui. Porém, vocês esquecem de praticar princípios comuns de comportamento. Vocês esquecem de honrar a Deus. Irmãos, nós não podemos dar o dízimo
mecanicamente, como se fosse uma obrigação. Preciso praticar a justiça, ser justo em todas as coisas. Preciso ter misericórdia. Preciso praticar a fidelidade. Às vezes nós achamos que tudo isso é muito básico. O que eu estou falando aqui é fácil de entender, meu. Não é só separar 10% de tudo. De tudo. Só que muitas vezes começamos a agir como fariseu. Batemos no peito e falamos: eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas onde está a misericórdia? Onde está a justiça? Onde está a fidelidade? Onde está o meu comportamento? Olha a pergunta que eu fiz para o Senhor. Nos nossos momentos de oração, irmãos, nos nossos devocionais, na leitura da Bíblia, se empolgamos, e eu falei algo para o Senhor. Talvez você nunca tenha falado isso, ou talvez tenha falado até coisa pior que isso. E eu falei para Deus assim: Senhor, me abençoa, como o Senhor abençoou a Abraão. Senhor, faz em mim como o Senhor fez em Abraão, como o Senhor abençoou Abraão. E ele era tão próspero. E nosso Deus, irmãos, é um Deus de resposta. E ele falou para mim assim: será que você, se eu abençoar você como eu abençoei Abraão, será que você vai dizimar como Abraão dizimava? Será que você vai ser um dizimista como Abraão era? Você sabia que quando Abraão estava prestes a matar o filho dele, se eu não grito, se eu não envio um anjo lá para gritar, para enviar lá um sacrifício para ele teria matado o filho dele, para entregar para mim? Essa foi a resposta que eu tive. Você quer ser abençoado como ele? Você quer ter a bênção dele? Ser lembrado como o pai da fé? Dá o dízimo como ele. Mata aquilo que está te prendendo. Mata aquilo que está te segurando. Foi assim que Deus respondeu para mim, irmãos. Às vezes oramos coisas, ou falamos coisas para Deus, sem entender ou analisar. E falamos: fazei prova de ti, e agora Deus me abençoa. Ficamos ditando a palavra para Deus: Senhor, a tua palavra diz, fazer prova de mim, então eu estou dando dízimo, eu estou ofertando, Senhor, me abençoa, Senhor, me prospera. E ele diz: e como você está agindo? Qual tem sido o seu comportamento? Como você tem me honrado? Como você está sendo fiel para comigo? Quando você coloca Deus à prova, você também entra numa prova. Já falei isso aqui, estou repetindo. Talvez você não sabia disso. Você só lia a palavra que está falando: Senhor, eu quero, você pode me provar, mas também automaticamente eu estou te provando a tua fidelidade para comigo, provando a tua fé, que você acredita que eu posso fazer na tua vida.
O fracasso, irmãos, de uma vida inteira é nascer com promessas. Todos nós nascemos com muitas promessas sobre as nossas vidas. Mas é a pior coisa que tem na vida de um homem e de uma mulher é morrer com aquelas promessas que estavam sobre a nossa vida, e ir para nós, ir conosco para o túmulo. Essa é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Promessas e promessas para ser cumprida na sua vida e na minha vida, e não se cumprir. Por eu, por você, por nós, não sabermos honrar a Deus. Não cumprir um princípio bíblico. Ficar cobrando a Deus. Querendo jogar a conta no colo de Deus. Querendo culpar a Deus da sua desgraça, da sua não conquista, da sua doença, da sua enfermidade. Deus é um Deus de promessa, é um Deus justo, um Deus poderoso. E a palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele não vai mudar, jamais. O dízimos é uma prova que atrai a bênção para as nossas vidas. E os dízimos também são bênção para a casa do Senhor. Se hoje, irmãos, estamos aqui, a igreja pintada, temos energia elétrica, você tem uma cadeira para sentar. Eu falei aqui de manhã, ontem nos cultos aqui, ontem no culto das mulheres, teve brindes aqui. E pasme você, a pastora fez assim, ó, e todos os brindes apareceram. Mentira, teve que comprar. Como? Porque ofertamos, porque dizimamos na casa do Senhor. Tudo que você traz aqui, querido, é benefício para você mesmo. E às vezes ficamos retendo. Às vezes somos egoístas. Às vezes eu não quero pagar a energia que eu estou usando. Eu não quero pagar a conta de água que eu estou usando. Gênesis 2, para terminarmos. Essa é facinho, irmão. Gênesis 2, lá no comecinho da Bíblia. Gênesis 2, do 15 até o 18. Diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. No 18, e o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei uma ajudadora adequada para ele. Deus, irmãos, aqui está falando, Deus dá liberdade para você tocar em tudo que Ele está colocando à disposição para você. Os 90%. Mas não poderia tocar no que é dele. Ele está falando assim, ó, você pode comer de todas as árvores, mas essa aqui é minha. Essa você não pode comer, que o dia que você comer, você vai morrer. O dia que você comer, você vai morrer.
Este é um princípio do dízimo, irmãos. Não toca no que é de Deus. De tudo usufruiremos livremente, que Deus coloca em nossas mãos, mas não tocamos no que é dele. Não tocamos naquilo que é do Senhor, porque é consagrado, porque é santo, porque é separado para Deus. Talvez você ache, tudo isso que eu estou falando aqui, vou repetir, é bobagem, é bobeira. Querido, estou te ensinando. Não estou aqui falando isso para aumentar o dízimo da igreja, nem a oferta. Estou te alertando que qual forma que eu honro a Deus com os meus dízimos e a minha oferta. E quando eu provo a Deus, eu também sou provado. E eu não posso tocar naquilo que é dele. Aquilo que é dele é dele. É consagrado, é santo, é separado. Amém, querido? Aleluia. Talvez você venha aqui hoje esperando uma palavra poderosa, que aí cair fogo do céu, e as pessoas começariam a andar dentro da igreja, falando em língua, e profetizariam. Esta é a palavra, irmãos. Essa é a palavra que cai fogo do céu. Essa é a palavra que te abençoa, que te guarda, que te protege. Deus falou algo comigo de manhã ali. Eu não falei. E Deus falou algo comigo à noite. E eu preciso falar isso com você. Qual é algo mais importante na tua vida? Qual é a coisa mais importante? É a salvação? Ou é dar o dízimo? E aí, qual seria a sua resposta? A resposta é simples. Deus, Ele te salva. Mas Deus, Ele tem prazer em ver você bem, abençoado, regrado, cheio de vida, cheio de saúde. Que adianta eu ter salvação, irmãos, e andar com o sapato furado, misericórdia. Que adianta eu ter salvação e ter uma calça rasgada no fundo, e quando eu levantar a camisa ter um furo debaixo do braço. Que adianta eu ter salvação e não ter um carro para andar, ou não ter um dinheiro para arrumar o pneu furado? Que adianta eu ter salvação e andar uma vida miserável, que não tenho dinheiro para nada? O que adianta? Deus está falando com você. Deus está nos alertando. A salvação é importante, mas você seguir um princípio bíblico, você honrar a Deus com as tuas finanças, é algo importante também para a tua vida, querido. Às vezes queremos a bênção de Deus, mas não queremos abençoar, fechamos a nossa mão. E fazemos uma conta doida que só nós entendemos. E Deus olha para você e faz assim: você está louco? Você está louco com essa conta que você está fazendo, meu filho? Essa não é a conta certa. E ficamos quietinhos no nosso canto, achando que Deus não está vendo. Ou o pastor não sabe, o discipulador, o líder de célula não sabe. Deus sabe o que você está fazendo de errado. Deus sabe o que você está fazendo de errado. Misericórdia, irmãos, sobre as nossas vidas. Se ainda agimos desse jeito, se ainda temos essa postura,
Misericórdia, se temos essa mentalidade medíocre. Se você nunca dizimar, nunca ofertar, oh Deus, você está salvo. Mas qual é a vida que Deus tem planejado para mim? Uma vida abençoada, regrada, uma vida de alegria. E eu perco isso, irmão, porque firo princípios bíblicos, porque não honro Deus, porque não honro as coisas do Senhor. Do que adianta ser salvo? Deus fala que nós comeremos o melhor da terra, comeremos, não iremos mendigar o pão. Mas como, irmãos? Tanta gente está mendigando o pão dentro das igrejas, tanta gente está passando uma vida miserável dentro da igreja, porque fere princípios bíblicos, porque não entende aquilo que o Senhor está falando, e fica se escondendo, irmãos, fica dando desculpa, coloca uma muleta debaixo do braço e fala, eu não faço por isso, por aquilo, não sei o quê, Deus entende nada. Deus entende que você está roubando Ele, é isso que Deus entende, para ser bem claro com você e comigo, porque essa palavra, primeiro é para mim. Deus entende que você está errando, que nós estamos errando, quando não fazemos isso, quando sonegamos. Amém, irmãos? Queria que a banda viesse aqui, eu queria passar o microfone para a pastora também, em nome de Jesus.